Shalom, ótimo dia para nós, Deus te abençoe. Glória a Deus, estamos de volta. Depois de uns dias sem conseguir fazer a nossa devocional, nossa gravação, por conta daquela crise de tosse, né? Mas estamos melhor ainda em recuperação, mas em nome de Jesus, não estou tendo a crise, então acredito que vamos conseguir fazer o nosso momento aqui em nome de Jesus sem interrupção. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe seu dia, que o Senhor abençoe tua casa, tua família. E vamos seguir na leitura do finalzinho do nosso livro de Juízes, para assim darmos continuidade em crescer, em aprender a palavra do nosso Deus. Amém? Pegue aí sua Bíblia, sua caneta, marca texto. Bora para a leitura hoje do capítulo 20 de Juízes. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus, porque Ele tem nos sustentado, tem preparado tudo para nós, cuida de detalhes e está conosco dia após dia. Amém. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, sempre agradecer. Tu és vivo, poderoso, eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que criou os céus e a terra, que nos conhece no profundo, que está sentado no trono, acima nos céus, abaixo da terra, em todo e qualquer lugar. Nada ficou oculto aos teus olhos. Tu és grande e a tua grandeza não nos afasta. Ah, Pai, mesmo na tua magnitude, o Senhor se importa conosco, na nossa pequenez. Somos totalmente dependentes do teu amor, do teu perdão, da tua misericórdia, da tua graça que nos alcançou. Obrigada, Pai. Obrigada porque antes estávamos já condenados, mas o plano de Deus, do infinito amor por nós, o plano de salvação, ao entregar Jesus Cristo como suficiente sacrifício, sumo sacerdote, para morrer em nosso lugar, nos redimiu. Obrigada por esse amor, obrigada porque nos alcançou, obrigada porque todo o sacrifício ali na cruz, se fazendo pecador, miserável, levando sobre si acusações, pecados, dores, maldições, enfermidades, tudo por nós, por pensar em nós. Pai, não foi em vão, estamos aqui, somos frutos deste amor. E obrigada porque pensou em nós, por saber que o Senhor é todo poderoso e soberano e já enxerga o nosso futuro, já sabe tudo que está por vir, antes mesmo de eu imaginar ou pensar. Ai, obrigada porque o Senhor pensou em mim. Obrigada porque ter me trago à existência, ter permitido o nosso nascimento é com propósito. E o nosso desejo é que seja cumprido em nossas vidas. Não queremos passar aqui e viver uma vida miserável ou de qualquer maneira, ou apenas ser mais um na face da terra, não. Pai, cumpra em nós o teu querer. Ah, Deus, a minha vida está em tuas mãos para que de fato seja um livro onde o Senhor escreve a tua história, para que se ele realize através de mim. A minha maior alegria vai ser chegar no céu e poder ouvir do Senhor que tudo que o Senhor desejava para mim, eu aceitei e aqui vivi. Eu quero mesmo, Senhor, agradar o teu coração. E eu espero do fundo do meu coração que essa oração seja compartilhada por outras pessoas que agora me ouvem, também possam desejar isso. Fazer a tua vontade, agradar o Senhor, cumprir o teu propósito, fazer o teu querer. A tua vontade é doce, é perfeita, é agradável, é boa.
Os teus planos são maiores, são melhores do que os meus. Então eu não tenho dúvidas de que eu desejo que o Senhor realize o teu querer na minha vida, na minha descendência, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, nos meus netos. Ah, Pai, concede-me, Deus, saúde e a graça de poder ver meus filhos crescerem na tua presença, poder ver a geração deles curtir, ah, Deus, e vivermos no Senhor dia após dia. Como é bom te ter, como é bom saber que não estamos sozinhos. Como é bom poder descansar a nossa cabeça no travesseiro e acordar sabendo que o Senhor cuida de nós. Não há medo do que é lá fora, porque nós sabemos quem está conosco e quem é por nós. Obrigada por esta certeza. Obrigada por saber que os teus anjos estão acampados ao nosso redor. Obrigada por esse tempo. Obrigada por esse privilégio de poder ler da tua palavra. Fale aos nossos corações, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Que amor é esse? Que amor é esse, né? Então vamos ler. Então vamos ler Juízes 20. Diz assim para nós: planos para castigar os moradores de Gibeá. Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan no norte até Berseba no sul e Gileade no leste, se reuniu em Mispa. Eles se reuniram na presença de Deus, o Senhor, como se fossem uma só pessoa. Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia 400.000 homens a pé, treinados para a guerra. E o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Então o levita, marido da mulher assassinada, explicou: cheguei com a minha concubina em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. E em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas, vamos resolver agora o que fazer. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse: nenhum de nós, nem os que moram em casas, nem os que moram em barracas voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá. A 10ª parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão lutar. Os outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo crime horrível que cometeram em Israel. E então, todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e que dissessem: que crime horrível vocês cometeram! Exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais para que nós os matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas.
versículo 14, eles saíram de todas as suas cidades e foram para Gibeá a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia, eles convocaram das suas cidades 26.000 soldados. Depois, os moradores de Gibeá reuniram mais 700 homens, especialmente escolhidos, que eram canhotos. Qualquer um deles podia atirar com funda uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar. Que detalhe interessante, hein? Eram canhotos, eu já falei para vocês aqui, né? Eu sou canhota e fiquei muito feliz de ver essa referência na palavra. De forma muito especial, a gente viu isso anteriormente, acho que foi em Josué, né? E agora, novamente, falando aqui sobre essa característica que, de fato, agrega valor aos homens ou aos guerreiros, soldados, que têm essa facilidade de fazer com a mão esquerda. Sempre até então é algo que favorece. Olha, que bom saber disso. Versículo 17. E os outros israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim reuniram 400.000 soldados treinados. Versículo 18. Os israelitas foram ao lugar de adoração em Betel e ali perguntaram a Deus: qual das nossas tribos atacará primeiro a tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: a tribo de Judá. Na manhã seguinte, os israelitas subiram e acamparam perto da cidade de Gibeá. Saíram para combater contra a tribo de Benjamim e puseram os soldados em posição de ataque, de frente para a cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade. E antes de terminar o dia, eles mataram 22.000 soldados israelitas. Aí o povo de Israel foi para o lugar de adoração e na presença do Senhor chorou até a tarde. E eles perguntaram ao Senhor: devemos ir combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E Deus respondeu sim. E então o exército israelita se animou de novo. E eles puseram seus soldados em posição de combate novamente no mesmo lugar em que haviam lutado no dia anterior. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez. E pela segunda vez os soldados de Benjamim saíram de Gibeá e dessa vez mataram 18.000 soldados israelitas treinados. Então todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus, o Senhor, e não comeram nada até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. Eles fizeram uma pergunta ao Senhor. Acontece que naqueles dias a Arca da Aliança estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi essa: devemos sair mais uma vez para combater os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? Deixa eu marcar essa parte aqui, gente. Versículo 27. Aconteceu que naqueles dias a Arca da Aliança estava ali em Betel. A Arca da Aliança tem um asterisco. Eu acho que eu não li aqui atrás, né? O que tem para nos dizer quanto a isso. Eu vou ler para nós. Arca da Aliança, caixa de madeira revestida de ouro, onde eram guardadas as 2 placas de pedra em que estavam escritos os 10 mandamentos. Nela também eram guardados outros objetos sagrados. Versículo 28. E Finéias, filho de Eleazar,
neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi esta: devemos sair mais uma vez para combater os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: combatam, porque amanhã eu farei com que vocês os derrotem. Então os israelitas puseram alguns soldados escondidos em volta de Gibeá. No terceiro dia, marcharam de novo contra o exército da tribo de Benjamim. Os seus soldados ficaram em posição de batalha de frente para Gibeá, como tinham feito antes. Os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade. Como haviam feito antes, começaram a matar algumas pessoas na estrada de Betel, na estrada de Gibeá e em campo aberto. Mataram mais ou menos 30 israelitas e diziam: nós já os derrotamos como das outras vezes. Mas os israelitas disseram: vamos recuar e fazer com que eles se afastem da cidade e venham para as estradas. Então a maior parte do exército israelita saiu dali e tornou a se juntar em Baal-Tamar. Mas os homens que cercavam a cidade saíram de repente dos lugares onde estavam escondidos na planície de Gibeá. 10.000 dos melhores soldados israelitas atacaram Gibeá e o combate foi duro. Os benjamitas não imaginavam que iam ser destruídos. O Senhor Deus fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim. E naquele dia os israelitas mataram 25.100 inimigos. Então os benjamitas compreenderam que estavam vencidos. Os israelitas tinham se retirado durante a luta contra os benjamitas, porque confiavam nos homens que haviam colocado escondidos em volta de Gibeá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora no campo de batalha, já inteira pegando fogo. Então os homens de Israel deram meia volta e os benjamitas ficaram apavorados, porque viram que iam ser destruídos. Eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército israelita e também pelos soldados que vinham da cidade e foram destruídos. Os israelitas cercaram os inimigos e os perseguiram sem parar até um lugar a leste de Gibeá e os iam matando pelo caminho. 18.000 dos melhores soldados benjamitas foram mortos. Os outros fugiram na direção do deserto para a rocha de Rimon. 5.000 foram mortos nas estradas. Os israelitas perseguiram o resto e assim mataram mais 2.000 homens. Ao todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados valentes. Porém, 600 homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, e ficaram lá 4 meses. 4 meses. Versículo 48, os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e os mataram, tanto homem
como animal, homens, animais, e destruíram tudo o que encontraram, e queimaram todas as cidades da região. Ai, gente, assim encerra o capítulo 20. Amanhã é o último capítulo de Juízes, capítulo 21. Pai, obrigada por essa leitura, uma passagem forte, como vimos no capítulo 19, um desastre acontecendo. E agora, saber que entre o povo de Israel ainda teve uma guerra. O povo de Israel contra uma tribo. Quem diria? Eu não tinha esse conhecimento, Deus. Ah, Senhor, obrigada por nos trazer tanto entendimento, tanto ensinamento. Quanta coisa eu aprendo através da Tua palavra. Obrigada por esse tempo. Obrigada mais uma vez. Amém e amém. Capítulo 20 é a consequência inevitável da barbárie do capítulo anterior. No 19, o caos moral foi instaurado. No capítulo 20, vemos a guerra que quase extingue uma das 12 tribos de Israel. A tragédia é: o povo se levanta para buscar justiça, mas no processo eles também sofrem perdas devastadoras. Perdem a medida do que é correção e o que é destruição. Juízes 20 é uma guerra civil e um custo de justiça. Nós vamos olhar para o capítulo 20 e ver que o povo de Israel se uniu para punir um erro terrível. Foi um movimento de indignação legítima contra a maldade, mas olha o que acontece. No início eles perdem 2 batalhas seguidas. E aí eles perguntam a Deus o que fazer. Eles choram, jejuam e só no final conseguem a vitória. E o que isso nos ensina para as nossas batalhas? Vamos aprender? Primeiro, a justiça exige humildade. O povo de Israel se viu obrigado a reconhecer sua fraqueza diante de Deus. Eles só venceram quando pararam de confiar apenas na sua força numérica e se voltaram totalmente para a direção divina. E nas nossas lutas por justiça ou por correção, a nossa primeira atitude seja sempre a rendição a Deus e não a confiança na nossa própria capacidade de resolver. Que a nossa primeira atitude seja sempre a rendição a Deus e não a confiança nas nossas próprias capacidades. Segundo, o custo da corrupção social. Israel teve que lutar contra o seu próprio irmão, Benjamim. Isso nos mostra que quando o pecado se instala profundamente na sociedade ou em um grupo, o processo de cura é doloroso e deixa cicatrizes. É muito melhor prevenir a corrupção do caráter do que ter que lutar uma guerra para restaurar depois. Terceiro, a vitória através do arrependimento. A vitória final não veio porque eles eram mais fortes, mas veio porque o coração deles foi quebrantado. Quando você estiver enfrentando um problema que parece impossível, lembre-se, o caminho para a solução passa pela humildade e pela busca sincera da vontade de Deus. Aleluia. E o resumo para nós: o protocolo da justiça com sabedoria. Primeiro, avaliação da causa. Você está envolvido em algum conflito? Se sim, essa luta é pela verdade ou é uma luta pelo bem comum? Ou há uma carga de orgulho e vingança envolvida?
Segundo, o jejum da humildade. Se você sente que está perdendo as batalhas em alguma área, mesmo tendo razão, tá? Para tudo e pergunte: Deus, o que eu ainda não entendi nesta situação? Às vezes Deus permite a derrota para nos tirar a arrogância. Forte, hein? Terceiro, preservação do todo. Busque sempre a restauração em vez da aniquilação. Em qualquer conflito, pense no que pode ser salvo, não apenas no que precisa ser punido. Amém. E a frase para nós é: até em uma causa justa, podemos errar se perdermos a humildade. A verdadeira justiça não busca destruir quem errou. Ela busca restaurar a ordem que Deus estabeleceu. Que as nossas batalhas nunca nos tornem pessoas amargas. E que a nossa busca pela correção seja sempre guiada pela mão de Deus. Aleluia. O resumo do capítulo 20 tem como palavra-chave quebrantamento. Esse capítulo nos ensina que a justiça, quando conduzida por mãos humanas, sem o devido temor, é um caminho de alto custo e dor. O que mais me chama a atenção é o choro do povo diante de Deus. Depois de serem derrotados, eles não se orgulham, eles se humilham. Isso é uma lição poderosa para quem lidera. Saber a hora de parar, de chorar e buscar uma nova direção. No capítulo 21, o desfecho final do livro, onde o povo, após destruir quase toda a tribo de Benjamim, percebe que agora não tem mais mulheres para os sobreviventes e tenta resolver o problema de forma desesperada. Isso é complicado também, né, gente? Esse vai ser o capítulo sobre consequências não previstas. E amanhã a gente encerra lendo o capítulo 21 juntos. Que o Senhor possa falar no seu coração ainda mais durante o dia quanto a essa passagem, esse estudo. E qualquer coisa compartilhe comigo, manda mensagem. E a palavra do Senhor para nós tem como título o versículo, é o capítulo 128, eu acho que a gente não leu esse. Eu não peguei no livro, mas eu sempre leio com vocês, aprendo com vocês, sempre aqui. E diz assim, 1 Coríntios 2, 9, é o texto base, 1 Coríntios 2, de 9 a 10, tem como frase principal: o amor que você precisa buscar, ter por Deus e pelas pessoas ao seu redor é aquele capaz de se doar em prol do seu próximo, assim como Jesus fez por nós. O amor abre portas para o sobrenatural. Nós já lemos esse. A gente já leu esse. 129. A sua presença transforma qualquer cenário. 2 Coríntios 12, 9 e 10. A verdadeira bênção é saber que mesmo que estejamos passando por tempestades, incertezas ou adversidades, Deus está lá. Em vez de buscar uma vida livre de problemas, devemos buscar estar mais próximos de Deus, pois é Ele quem transforma qualquer situação em bênção. Ele mesmo nos disse que passaremos aflições enquanto estivermos neste mundo. A verdade é que quando estamos com Deus, até as dificuldades podem nos levar a crescer, a aprender e a experimentar o seu poder e cuidado. Ele venceu e nós também venceremos. A presença do Pai transforma qualquer cenário, qualquer estado, qualquer estação.
o nosso diferencial é estar com Ele, independente de como está o ambiente externo. Que o Senhor possa completar no seu coração esta palavra, te fortalecer profundamente, que você esteja alicerçado no Pai, sabendo que Ele cuida dos detalhes e nunca vai nos abandonar. Que o Senhor te abençoe e amanhã te espero para a leitura do capítulo 21. Um beijo, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!